Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Que Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Você que trouxe a tua Bíblia, vamos abrir. Profeta Samuel. Enquanto vocês encontram, minha gratidão a Deus por estar aqui com os homens vencedores da Devec Taquara. Meus agradecimentos ao pastor Silas, toda a liderança aí dos homens vencedores, todos vocês que vieram participar. Segundo livro de Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21. E o versículo de número 15. Prazer rever meu amigo Juan, poder cultuar Deus na sua companhia, é um privilégio. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Todos encontraram? Digam amém. Além disso, os filisteus tiveram mais uma guerra contra Israel. E Davi foi com eles e seus servos. E lutou contra os filisteus, e Davi se cansou. Vocês podem repetir bem forte comigo: Davi se cansou. Outra vez. Mais forte. Eis-Bibenobe, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 siclos de bronze, estando este cingido com uma espada nova, pensou em matar Davi. Todavia Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco a peleja ou a batalha, para que não se apague a lâmpada de Israel. Amém. Podem se assentar. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje um pouco sobre a vida deste personagem tão conhecido, chamado Davi. Davi talvez seja um dos personagens bíblicos que sobre ele exista mais canções, sermões, livros. É um personagem importantíssimo. E conhecendo a história de Davi, que vocês conhecem, ele era o filho mais novo de Jessé. E um dia, Deus ordenou o profeta Samuel que fosse à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, Deus havia se provido de um rei. Todos os filhos de Davi, exceto Davi, haviam passado, não era nenhum deles. Mandaram buscar Davi. Davi chega. Deus diz para Samuel: é este, unge. Samuel unge Davi. E mesmo depois de ungido, mesmo depois de Davi não se torna rei depois que foi ungido. A vida de Davi continua normal. Davi foi ungido e continuou na casa do seu pai. Davi era ungido e continuou fazendo o que ele fazia. E qual era a função de Davi? A função de Davi era cuidar das poucas ovelhas do seu pai. O rebanho de Jessé não era um grande rebanho. E a responsabilidade de Davi, como os irmãos de Davi estavam na guerra, Davi, pastor Silas Filho, tinha a responsabilidade de cuidar deste rebanho. O próprio irmão de Davi lá na frente diz assim: o que é que tu fazes aqui? Quando Davi vai enfrentar Golias, o que é que tu fazes aqui que não está cuidando das poucas ovelhas? E Davi, ele vai cuidar destas ovelhas do seu pai. E olha a importância, irmãos, da unção de Deus na vida do homem. Davi está cuidando daquele pequeno rebanho que está sobre a sua responsabilidade. E Davi enfrenta dois inimigos terríveis, que no reino animal qualquer um sente medo deles. Diga comigo: leão e urso. Vamos lá? Seja sincero, irmãos. Vamos para a ótica humana aqui. Qual homem, na sua capacidade natural, tem poder para matar um leão?
Qual é o homem que tem poder de enfrentar um leão? O leão é uma fera absurda. A pata de um leão pesa centenas de quilos. Uma patada de um leão é capaz de esmagar uma pessoa. Um urso é capaz de arrancar uma árvore do chão com a sua força. E esses dois animais terríveis atacam o rebanho que está sob a responsabilidade de Davi. Davi correu? Correu? Davi fugiu? Não, porque o rebanho estava sob a sua. Você é o sacerdote do seu lar. A Bíblia é tão severa com isso, pastor Isaías, que a Bíblia diz assim que o marido, ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a própria vida por ela. Como aquele rebanho estava na responsabilidade de Davi pulou na frente do leão e pulou na frente do urso para enfrentar aqueles dois terríveis inimigos, por causa do rebanho que estava sobre a sua responsabilidade. Agora, não tenta fazer isso com a força natural. Não tenta fazer isso com a sua valentia, com a sua estratégia. Você pode ser bom de soco, bom de tiro, bom de briga, mas com o diabo não adianta. Isso aí só serve com outro homem. A arma da sua milícia não é carnal. Ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer as fortalezas. Você pode ter certeza que estes dois inimigos terríveis atacam também o nosso rebanho. Ele ataca nossos filhos, ele ataca nosso matrimônio, ele ataca nossa casa, ele ataca nossa fé, ele ataca nossa prole, ele ataca nossa descendência. Mas a Bíblia diz que quando o leão e o urso faz isso, Davi já está ungido. Davi já está? Porque você não enfrenta um leão e um urso na força do braço, não. Tem que ter unção de Deus para isso. Tem que ter autoridade de Deus na tua vida para isso. É por isso que tem pessoas que são extremamente vencedoras no profissional. Você conhece alguém assim? Que no profissional ninguém ganha dele, na venda ninguém ganha dele, na compra ninguém ganha dele. Ninguém consegue fazer o que ele faz na empresa, mas quando se trata do rebanho dele, ele é fracassado. Porque o inimigo não consegue tirar dele uma oportunidade no profissional, mas consegue atingi-lo em cheio no matrimônio. Consegue atingir em cheio a vida dos seus filhos. Mas a Bíblia diz que Davi pegou o leão pela barba. Por onde? Pela barba. A unção de Deus capacitou o Davi de enfrentar o leão frente a frente. E Davi testemunha lá na frente contando para Saul: eu matei o leão, eu matei o urso e salvei a ovelha deles. O urso e o leão não conseguiu levar a ovelha, porque lá tinha um protetor. Lá tinha um homem cheio do Espírito Santo, que pegou o leão pela barba. Levante comigo as suas duas mãos aos céus, bem alto. Deixa eu liberar uma palavra aqui para o leão ouvir. Ele não vai encontrar moleza no teu rebanho. Satanás não vai encontrar moleza na tua casa, porque lá não tem um covarde que foge dele, que corre dele, que bate em retirada. Eu estou pregando para homens nesta noite que estão agarrados na barba do leão, dizendo: solta minha família, solta meu matrimônio, solta meu filho. Na unção de Deus eu vou vencê-lo, na unção de Deus eu vou destruí-lo, na unção de Deus eu vou aniquilá-lo. Quem está recebendo unção de Deus esta noite para vencer leão e urso? Quem está recebendo unção de Deus esta noite para sair vencedor na sua casa? Deus está dizendo: antes de te dar as vitórias públicas, eu lhe darei uma vitória secreta junto com o teu rebanho. Eu quero lhe dar vitória no matrimônio, eu quero lhe dar vitória na criação dos filhos, eu quero lhe dar vitória como sacerdote do seu lar. Você não tem que ser um herói do mundo, um herói do altar, um herói no campo, um herói na empresa, um herói no escritório. Primeiramente você tem que ser um herói na sua casa, um herói de fé, um herói de oração, um protetor da sua casa, um guardião da sua família. Se você concorda com isso, diga glórias a Deus. Sacuda pelo menos 2 homens vencedores aí, sacode pelo menos 2 homens vencedores e diga para ele assim: pegue o leão pela barba. Não, balança ele, diga para ele assim: lá da tua casa o leão não leva ninguém, porque lá tem homem e homem vencedor.
Que vencedor é esse que deixa o leão levar a ovelhinha? Perde mulher, perde filho, perde família, perde os principais valores da vida. Tem um rebanho sob a sua responsabilidade. E mais do que um provedor, você precisa da unção de Deus para vencer os seus inimigos espirituais. Davi vence o leão, vence o urso, mas as batalhas não acabam. Elas não terminam, elas mudam de fase, de tempo. E agora, pastor Josué, o Davi, ele vai até a guerra porque seu pai dá uma ordem para ele. E Davi era ungido. Davi era o quê? Ungido fazendo o trabalho simples de levar comida para o campo para os irmãos. Porque o ungido não se sente humilhado em fazer trabalho simples. Davi disse para mim, tranquilo. Foi levar comida, foi levar queijo. E foi perguntar para o capitão e para os seus irmãos saber como ia a guerra. Como estava a guerra? Agora Davi se depara com um outro terrível inimigo, chamado Golias. Qual é o nome desse inimigo? Só para os irmãos terem uma ideia. Eu não vou falar com precisão, porque isso aí só o pastor Isaías conseguiria falar. Mas o Golias era muito grande e muito pesado. As armaduras que estavam sobre Golias, nenhum de nós aqui éramos capazes de carregar. Ele carregava um peso extremo sobre o seu corpo. Era um homem muito alto, porque era um gigante, e era um homem muito forte. E esse homem, que era um filisteu da cidade de Gate, o Golias, ele era assustador, e ele era terrorista, e ele tinha uma fala de terror. E qual era a proposta? Depois você pode ler na tua casa com o tempo. A proposta era essa: me envia um homem. Me envia o quê? Vamos lá, homem. Porque não vai ser exército contra exército, é mano a mano. Levanta um de Israel contra mim. Quem ganhar a guerra, a nação toda ganhou. Se Israel mandar um homem e esse homem vencer, Israel ganhou. Se eu vencer a guerra, os filisteus ganharam. Envia-me um homem. Esse homem saiu durante 40 dias no vale para desafiar Israel. 2 vezes por dia, 80 vezes. Se você ler no começo, ele saía. Se você ler lá na frente, ele subia. O gigante estava chegando perto. Cada vez que Israel recuava, o Golias avançava. Envia-me um homem. Ninguém se habilitou. Ninguém. Davi está levando a comida para os seus irmãos, e para saber como está a guerra, Davi se depara com aquela cena do gigante falando isso. Davi, muito inteligente, faz uma pergunta para um soldado: rapaz, quem derrubar esse camarada vai ganhar o quê? Porque tem que ter um prêmio para lutar contra um camarada desse, de graça. Não, Davi, não é de graça não. Quem derrubar esse gigante aí, a sua família nunca mais paga imposto em Israel. Davi já pensou no pai dele: rapaz, meu pai, campo pequeno, agricultor, que em Israel tem muito imposto. Rapaz, eu vou ajudar minha família. Se eu ganhar desse camarada, minha família não paga mais imposto, não. Segundo Davi, o rei lhe dará riquezas, e quem ganhar casa com a filha do rei, vai se tornar genro do rei. Davi foi lá na tenda de Saul e disse assim: eu quero lutar contra o gigante. Aí o Saul deu uma analisada no Davi e disse assim: pode ler o texto depois com calma em casa. Você não pode. Por quê? Você não tem estrutura. Olha para o seu tamanho, olha o tamanho dele. Você é um menino, ele é um guerreiro. Ele é guerreiro desde a mocidade. Você é moço, então é desproporcional, não tem como. Davi disse: não, eu tenho um testemunho para contar para o senhor. Esse gigante aí só é mais um. Eu sou responsável com aquilo que eu faço. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio um leão, matei, veio um urso, matei, e vou matar esse cara aí também. Eu vou entregar a carne dele
para as bestas feras do campo comer. Hoje as aves do céu vão comer a carne dele, porque eu vou vencer. Saul olhou para ele e disse: rapaz, isso não tem cara que mata leão não, é? Mas você está falando com muita sinceridade, eu vou permitir você ir. Guarde que eu vou te dizer que nem sempre Deus vai usar o melhor. Às vezes Deus vai usar o disponível. Tinha gente ali muito mais preparada que Davi, mas não tinha coragem, não tinha vontade, não tinha ânimo, não tinha desejo. Você concorda comigo que tem um monte de gente que sabe fazer, mas não quer fazer? Tem um monte de gente que não sabe fazer, mas deseja fazer? Para Deus é melhor quem está disponível do que quem sabe e não quer. Saul olhou e disse assim: se você tem coragem, vamos, mas você vai com as minhas armaduras. Aí colocou as armaduras sobre Davi. Davi, muito humilde, voltou para trás e disse assim: eu não dou conta, eu não sei brincar com isso aqui, eu não sei usar espada, couraça, não sei. Como você vai enfrentar um gigante? Davi disse assim: olha, eu sou bom de funda, eu sei atirar pedra. Se fosse para nós hoje, eu sei atirar pedra de bodoque, de estilingue. Mas você quer enfrentar um gigante, um assassino, um estilingue? Davi disse: não, deixa comigo. Davi foi no ribeiro, pegou 5 seixos, 5 pedras lisas, colocou no seu alforje de pastor. Porque quando Davi olhou para o gigante, aquele gigante alto, grande, pesado, terrível, Davi viu no gigante uma coisa que ninguém viu. Todo mundo via um gigante. O que todo mundo via? O que todo mundo via? Só Davi viu um incircunciso. Davi não perguntou: quem é esse gigante para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não fez essa pergunta. Quem é esse grandão para desafiar o exército do Deus vivo? Davi não fez essa pergunta. Davi perguntou: quem é este incircunciso? Davi sabia que o circunciso era o macho nascido em casa que fazia um pacto com Deus. Todo circunciso trazia no seu corpo uma marca de Deus. Davi analisou o gigante e disse assim: não, é grande, é pesado, está bem amado, ele está bem armado, mas ele não tem a marca que eu tenho. Ele é gigante, mas o ungido aqui sou eu. O gigante é ele, mas quem tem a marca de Deus sou eu. Esse gigante vai cair porque Deus é comigo. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado. Diga para ele: não é tua força financeira, não é tua força física. Diga para ele assim: não é o grau de QI que você tem, irmão. Diga para ele assim: é a marca que você carrega, é o Deus que você serve, é a unção que você traz sobre a tua vida. Levanta a mão desse guerreiro lá em cima, levanta a mão dele. Você está levantando a mão de alguém que vai derrubar gigantes. Eu estou olhando para homens aqui que a tua vida dá para escrever um livro, dá para fazer um filme com a tua história. Já se levantou oposições, já se levantou batalhas, já se levantou gigantes na tua vida que humanamente você nunca teria possibilidade de enfrentá-los. Mas o Deus que você serve, Salmos de número 144, ele adestrou tua mão para a peleja e os seus dedos para a guerra. Quem acredita que Deus está te dando habilidade para enfrentar guerras tremendas, guerras grandes? Levante a tua mão, dê glórias a Deus. Deus está adestrando as suas mãos para a peleja, seus dedos para a guerra. Deus vai te dar vitória sobre este oponente, o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Quem tem a marca de Deus aqui?